Tivemos pela manhã um culto aqui maravilhoso, falando de como acessar o plano vitorioso de Deus em nosso espírito. E quando terminou o culto, amado, eu fui para casa e eu não consegui me desligar do culto. E eu almocei, depois separei um tempo para orar, para ler, e uma inquietação veio no meu espírito. E eu fui para fora no meu quintal, eu fiquei andando para lá e para cá, orando em outras línguas, e procurando entender aquilo que Deus tem para essa noite. E sabe, amado, algumas coisas subiu no meu coração, no meu espírito, e eu recebi 2 mensagens também, e que veio bem de encontro àquilo que estava no meu espírito, e ficou mais claro ainda. Eu tenho uma impressão no meu espírito, irmãos, que a igreja de Cristo não será mais a mesma depois desses dias. Da mesma forma que eu penso que a minha vida pessoal também não será mais a mesma. Porque esses dias ele tem evidenciado algumas coisas, não só no corpo de Cristo, na igreja, mas na vida pessoal de cada um de nós. Porque esses dias tem nos feito entender qual é a nossa prioridade. E um homem de Deus chamado T.D. Jakes, hoje pela manhã pregando nos Estados Unidos, o Rick, ele estava ouvindo e ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou assim: pastor, eu me lembrei de você quando eu estava ouvindo o T.D. Jakes, depois que nós ouvimos o nosso culto pela manhã. E o irmão T.D. Jakes disse que esses dias estão revelando o coração do povo de Deus. Em que sentido? Muitas pessoas sempre oraram: Senhor, eu quero tempo para orar, eu quero tempo para meditar, eu quero tempo para ficar a sós com o Senhor. Mas o que tem acontecido, muitas pessoas, elas estão, algumas temerosas, outras preocupadas, outras não sabendo o que vai fazer e preocupado com o futuro. E sabe, amado, isso tem revelado o coração de cada um de nós diante de Deus. Sabe, amado, porque a Bíblia diz, quando fala sobre a respeito do reino de Deus, que essa não deve ser a nossa preocupação. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir, nem pelo dia de amanhã. Essa não deve ser a nossa preocupação. A Bíblia diz que aqueles que têm uma aliança, aqueles que nasceram de novo, seu cuidado deve estar em ter a prioridade certa, que é o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz que ele é formado de justiça, paz e alegria. E quando eu comecei a orar a respeito disso e pensar nesse tipo de comportamento que nós temos visto permeado o Brasil, a vida de muitas pessoas, quando nós olhamos as redes sociais, nós vemos pessoas, todas elas preocupadas com uma série de coisas. E quando você vai olhar para o natural, amado, isso vai trazer preocupação mesmo. Mas, amado, essa não deve ser a nossa ótica. A Bíblia diz que os nossos olhos devem estar postos no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. O nosso cuidado, amado, não deve estar no mundo, muito pelo contrário. Nós devemos estar focados naquilo que Deus tem para a nossa vida. E sabe, amado, enquanto eu estava orando, 2 palavras subiu no meu coração. E uma delas, que está ligado ao Shekinah, e Shekinah está ligado a 2 atributos, que é justiça e juízo. E de repente o Senhor começou a falar comigo que existe um tipo de juízo acontecendo, mas também um tipo de justiça também se manifestando. Esses dois atributos estão em manifestação nesses últimos dias. Agora mesmo, aonde a gente estiver, sobre a nossa nação, sobre políticos, sobre o povo de Deus, sobre líderes. E sabe, amado, Deus falou comigo: aqueles que estão certos, aqueles que estão andando certo, a minha justiça vai vir para cumprir a minha vontade e aquilo que eu tenho para eles. Mas porém aqueles que têm se levantado contra a minha palavra, aqueles que têm trabalhado contra aquilo que eu tenho para esses últimos dias, juízo também está em manifestação. Sabe, amado, pessoas que estão se levantando contra o povo de Deus, contra tudo aquilo que Deus tem como
proposta nesses últimos dias, e aí eu falo de líderes de todas as esferas. Escuta o que eu vou te falar. Nós vamos saber depois desses dias que pessoas vão morrer, que vai haver acidentes, que vai haver situações inusitadas para pessoas que se levantaram contra aquilo que Deus quer fazer. Juízo está em manifestação sobre líderes, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que se levantaram contra a vontade de Deus, que se levantaram contra o povo de Deus, pessoas que estão usando meios e articulando coisas, e fazendo coisas obscuras por trás, nas ocultas, para querer prejudicar o povo de Deus, para querer prejudicar a nação. Eu vou te dizer uma coisa, essas pessoas vão pagar com a própria vida. Essas pessoas vão ver coisas sérias acontecendo na vida delas. Isso não é uma profecia, isso é algo que está em manifestação, e não é algo que está fazendo, é algo que essas pessoas estão atraindo sobre a vida delas, porque a Bíblia diz, certamente o que o homem plantar, isso ele colherá. Pessoas têm plantado coisas erradas, e elas vão colher coisas sérias sobre a vida deles também. Então, amado, eu quero que você alinhe a sua vida, é um tempo de um alinhamento. Deus está chamando o povo dele para um alinhamento. Sabe, amado, você não tem que se preocupar com quem está errando. Você não vai dar conta da vida de ninguém, você vai dar conta da sua vida. Então é um tempo de você alinhar a sua vida. E Deus está usando essa situação para nos chamar a atenção e nos voltar para o reino de Deus, e nos voltar para a palavra, e nos voltar para a vida de oração, e nos voltar para a vida de jejum, de consagração. Há um alinhamento no reino do Espírito nesses dias, e Deus está se movendo. Homens e mulheres de Deus que estão errados há muito tempo, Deus deu tempo para essas pessoas, e essas pessoas, por estarem alheios agora à vida de Deus e fazendo coisas erradas, elas vão dar conta disso também, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Então, amado, eu declaro que a misericórdia vai triunfar sobre o juízo para a vida de algumas pessoas. Eu disse aqui nesses últimos dias para a gente considerar a bondade de Deus, mas também para a gente considerar a severidade de Deus. Então é hora, amado, de arrependimento, é hora de um alinhamento em todos os aspectos, na sua vida pessoal com Deus, na sua vida no seu casamento, na sua vida como pai, na sua vida como indivíduo, na sua vida como profissional. E eu vou dizer algo mais ainda, bem sério, na sua vida, ao que Deus te chamou para fazer. Deus tem te chamado para coisas, e para coisas sérias nele, e muitos de nós temos colocado foco nas coisas erradas. Sabe, aquilo que você tem como desejo para o teu coração, se Deus te encontra fazendo a coisa certa, pode ficar certo, porque Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Agora, amado, ter o fim que nós desejamos está ligado diretamente a cumprir a vontade de Deus, a não fazer simplesmente o que nós queremos. Tem muitas pessoas que estão frustradas, porque estão querendo fazer o que querem, e não a vontade de Deus. O sucesso da sua vida, a sua autossatisfação está ligada diretamente ao que Deus te chamou para fazer. Pegue isso, essa é uma palavra do Senhor para a tua vida. Aleluia. Então, amado, hoje eu quero conversar com você a respeito sobre o ministério do Espírito Santo. E eu quero orar, quero agradecer o Fabrício, daqui a pouco eu vou te chamar de volta para cá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto. E nós, Pai, nos abrimos, Pai, para receber. E nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E nós declaramos, Pai, falido todo o projeto das trevas, que intenta contra a sua vontade agora nesse culto. Eu declaro que toda distração em casa, toda e qualquer perturbação, eu declaro paralisada agora no nome de Jesus. Eu declaro concentração, eu declaro temor e santidade, Pai, para aquilo que o Senhor tem para trazer para cada um de nós. Eu declaro, Pai, o espírito de conselho, o espírito de sabedoria e de graça e de favor sobre nós, para receber a instrução que o Senhor tem para cada um de nós. E nós oramos, Pai, para que o amado Espírito Santo, o mestre da nova aliança, o Paracletos, o Espírito da verdade,
nos ensine a respeito de todas as coisas. E que Ele possa, Pai, nos dar aquilo que nenhum homem pode nos dar. E nós oramos, Pai, no nome bendito de Jesus, e te agradecemos, Pai. E vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Abra a palavra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3, e no verso 2. Eu sei que você sabe, mas eu só quero citar: o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta à igreja de Coríntios, e ele vai tratar de coisas tão poderosas que eu queria que você tivesse o zelo e o cuidado de abrir. Eu sei que você tem esse texto aí na sua tela, mas olha o que diz Paulo falando. Eu vou ler do verso 1, 2 Coríntios, eu abri errado aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 1. Ele diz: começamos, porventura, outra vez a recomendarmos-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? E aí ele diz no verso 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 3 diz assim: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, Paulo falando, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, citando a lei, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. No verso 4 ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, diz o apóstolo Paulo. E no verso 6 ele diz: o qual, presta atenção, nos habilitou, presta atenção, para sermos ministros de uma nova aliança. E ele diz: não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, citando a lei, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória, presta atenção agora, o ministério do Espírito, que é o Espírito Santo. 9, porque se o ministério da condenação da lei foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. 11, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Sabe, amado, eu amo esse texto, quando o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a excelência do ministério, e ele cita o ministério da nova aliança, ele chega a citar a lei, para dar exemplo, que ela se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não conseguirem fitar na face de Moisés, mesmo que aquela glória era como desvanecente, se esvaía. Ele diz agora aqui no final, porque que o que se desvanecia teve a sua glória, ele diz, muito mais glória tem o que é permanente, que é o que opera na minha vida e na sua vida agora. E eu tenho falado, amado, desde alguns cultos e no culto pela manhã, a respeito da vida de orar em outras línguas, a respeito de você acessar o plano de Deus para a sua vida, que está em seu espírito. E a oração em línguas, quando nós estudamos, nós vamos ver que ela é um dom de fundamento. A oração em línguas também é um dom de revelação.
E o diabo vai fazer de tudo para que não oramos, ou para que não oremos em outras línguas. Sabe, amado, você pode perceber isso. Você sabe que orar em outras línguas é um dom de fundação, é um dom de revelação. Você sabe que o diabo vai fazer de tudo para que você não ore. Mas quando você vem para o culto, ou quando você percebe um ambiente propício, você chega a orar em outras línguas. E às vezes quando você está com necessidade, ou quando você está passando por algumas coisas, você recorre às línguas, ou quando você é surpreendido por uma notícia terrível, eu digo que você recorre às línguas emergenciais, né? E começa a orar, as línguas emergenciais. Sabe, amado, mas o que eu quero falar com você é sobre o ministério do Espírito Santo na sua experiência diária, na sua vida diária, de desenvolver uma vida com Ele, não por conta de necessidade, não por conta do que você precisa, do que você está crendo, mas você desenvolver uma vida, porque é algo que a Bíblia diz que nós devemos ter, que é o que? Uma vida de oração diária, a respeito de conhecer aquilo que Deus tem para nós, e como eu disse pela manhã, acessando essas coisas no nosso espírito. Agora, como é isso? A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 2 e no verso 10, mas Deus nolas revelou essas coisas pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, amado, o diabo, ele vai fazer de tudo para que eu e você não entremos nisso. Agora, como o diabo destrói pessoas, igrejas, famílias e ministérios? Como é que ele faz isso? Qual é o processo que ele usa? Ele engana com meia verdade. Ele consegue parar uma pessoa, como? Roubando a verdade. Que verdade eu estou falando? A palavra. Porque o que nos salvou, amado, o que nos tirou do império das trevas, foi a pregação da palavra de Deus, que nos fez, sabe, amado, entregar a nossa vida para Jesus. Nós fomos iluminados, e nós, mesmo não entendendo, nós confessamos Jesus como Senhor. Então aquela palavra alcançou a nossa vida. Então agora o que o diabo quer fazer? Ele quer roubar a palavra, mas como? Com meia verdade. Amém? Então, isto é, na realidade, algo que eu e você devemos tomar cuidado. Amém? Então, o que ele quer? Roubar aquela palavra revelada em nosso espírito. Por exemplo, você saiu de uma situação difícil financeira, que você viveu ao longo dos anos na sua vida, e agora você, na medida que você estudava a palavra, na medida que você orava em outras línguas, você agora começou a crer, você começou a ser mudado por dentro, e agora a sua vida financeira começou a mudar, e você agora crê de todo o teu coração que você não vai passar mais por isso. Isso é uma verdade. Mas se você não tomar cuidado de não confessar a palavra, de não evidenciar uma vida de oração em outras línguas, a vida no Espírito, sem que você perceba, logo, logo ele vai começar a trazer informações. Olha, não é bem assim. Olha, não é desse jeito. Ou você vai trabalhar, ou você pensa em outras coisas, porque agora tem essa situação aí fora. Agora eu quero ver como é que vai ser. Ele começa a questionar aquela verdade que é revelada no seu espírito, e começa a trazer dúvida. Meu Deus, e se eu for mandado embora? Como é que vai ser? Ele começa a usar uma situação que é uma verdade, mas não é o que deve afetar a sua vida. E agora ele começa a dizer, e se você ficar desempregado? Ele quer fazer o quê? Roubar aquela verdade que Deus tem para a tua vida. Então, o que ele quer é roubar a revelação da verdade em seu espírito. Agora vamos dar uma olhada para esse tipo de coisa nas Escrituras. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Marcos capítulo 11, abra lá comigo Marcos capítulo 4, e o verso, eu vou ler do verso 10. Olha o que diz, presta atenção. Quando Jesus ficou só, Marcos capítulo 4 e o verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu no verso 11. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. 12, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham
para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. 13. Então lhe perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? E o verso 14, a Bíblia diz algo que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o semeador semeia a palavra. Semeia a palavra. E o verso 15 diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Presta atenção agora. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Eu quero chamar a tua atenção para o verso 14. A Bíblia diz: o semeador semeia a palavra. O que está acontecendo agora? A palavra está sendo semeada. Mas olha o que acontece no verso 15. São esses os à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, amado, fica claro que o diabo quer te roubar o quê? A revelação da verdade, aquilo que é vivo e eficaz para a minha vida e para a sua vida. Agora, quando isso acontece? Enquanto você está ouvindo a palavra. Agora mesmo, enquanto você está ouvindo a palavra, sabe o que o trabalho do diabo é? Distrair você. Você ir lá no chat, você ir lá no grupo do WhatsApp, você ir lá em outro lugar e perder a atenção do que Deus tem para você. Porque quando Deus fala, a sua atenção deve estar com Deus. Então, amado, enquanto tem muitas pessoas nos ouvindo agora, mas, amado, pode ser que no final desse culto, muitas pessoas vão dizer: que culto maravilhoso, mas tudo que foi semeado o diabo roubou. Porque o que o diabo não quer é que você ouça a palavra. Amém? Então é isso que eu e você devemos tomar cuidado. Porque, amado, quando nós olhamos para o texto, a Bíblia diz, 2 Coríntios 3, do verso 2 em diante, ele diz que o Espírito Santo é que vivifica a palavra em nós. Então, na medida que nós estamos recebendo a palavra, na medida que Deus está construindo a sua vontade em nosso espírito, na medida que a palavra está sendo ministrada, o diabo também está trabalhando para que você não receba. Então, amado, nós precisamos tomar cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina toda a verdade, quando você também está ouvindo. Ele quer revelar para você a verdade da palavra de Deus. E quando nós olhamos aí em 2 Coríntios 3, o verso 6, fica claro isso. A Bíblia diz: o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Ele diz: não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou traz vida de forma eficaz para aquilo que você está ouvindo. Então, o que nós precisamos entender é que enquanto nós ouvimos a palavra, o ministério do Espírito Santo está em atuação. Enquanto você ora em outras línguas, ele também está trabalhando. Então, qual é o ministério do Espírito Santo? Sabe, amado, quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 26, você vai entender o ministério do Espírito Santo, você vai entender a pessoa do Espírito Santo, você vai entender o que ele foi chamado para fazer. E uma das coisas que ele foi chamado para fazer é vivificar a palavra em nós. E eu gosto de lembrar disso. O mesmo Espírito que foi no inferno e tirou Jesus da morte, é o mesmo Espírito que vivifica a palavra em nós. Presta atenção agora. É o mesmo Espírito que vivifica o seu corpo físico. Sabe, amado, é isso que eu e você temos que pegar. Se esse mesmo Espírito que tirou Jesus da morte, e eu e você sabemos que agora ele mora em nós, e qual é o ministério dele agora? É vivificar a palavra em nós, é vivificar essas revelações. Agora, qual é o ministério? A Bíblia deixa claro no Evangelho de João, no capítulo 14, e no verso 26, a Bíblia diz: mas o Consolador. Presta atenção, qual é o ministério do Espírito Santo? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
a respeito de quê? De todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse mesmo texto, na versão NVI, na Nova Versão Internacional, a Bíblia diz assim: mas o conselheiro, eu vou repetir, mas o conselheiro, com quem que é que você tem que se aconselhar, irmãos? Quem Deus enviou para te aconselhar a respeito do que você está precisando, a respeito do que está acontecendo? Quem é, qual é o ministério do Espírito Santo? A Bíblia chama ele de Consolador, a Bíblia chama ele de Conselheiro. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, a Bíblia diz, lhes ensinará todas as coisas. Ele vai te ensinar sobre cura, porque Ele sabe sobre cura. Ele vai te ensinar sobre o teu chamado, porque no dia que você foi criado, Ele estava lá. Ele vai te ensinar sobre os dons espirituais. Ele vai te ensinar sobre o andar no amor. Ele vai te ensinar sobre o andar no Espírito. Ele vai te ensinar sobre o andar no poder de Deus. Ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas. E o que Ele vai fazer também? Qual é o ministério dEle também? E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que eu lhes disse quando e aonde? É isso que eu quero que você pega. O que Ele vai te lembrar? Daquele tempo do seu período de oração em línguas, que era Deus comunicando coisas para o seu espírito. Ele vai te lembrar. Ele vai te lembrar de todas as coisas, ou de tudo que eu lhes disse. Lembra? O Senhor falará a esse povo, Isaías 28:11, a qual Ele disse, esse é o descanso, de que forma? Que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor. Ele vai vos lembrar de tudo que vos disse. Amado, você precisa entender isso, que quando você tira tempo para orar em outras línguas, Deus está trazendo verdades para você por meio do Espírito Santo, e Ele vai fazer você lembrar de tudo que Ele te disse. Vai subir para o seu espírito. Talvez você pergunte, como é que é esse processo? Você se entrega à vida de oração em outras línguas, um membro da Trindade sonda o seu espírito, o seu coração, e agora, segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele intercede pelos santos. Ele vai lá em Deus, que conhece todo o plano da redenção para a tua vida. Na medida que você está orando, Ele traz aquela resposta para o seu espírito. Por isso que a Bíblia diz que lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Você não sabe explicar, mas você sabe porque sabe que você é abençoado. Você não sabe só porque está escrito. Você sabe porque está escrito e porque é uma verdade no seu espírito. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Na igreja, quando a igreja está cheia, eu pergunto, quantos creem que vão para o inferno? Ninguém responde, eu não vou. Agora, por que as pessoas respondem porque não vai para o inferno? Porque elas creem de todo o coração que foram salvas. Então, isso é uma verdade revelada quando? Quando nasceu de novo. A pessoa não conhecia muito da palavra, ela não conhecia quase nada da palavra, mas ela creu que naquele dia que ela confessou Jesus como o Senhor da vida dela, ela creu que ela foi transportada do império das trevas que ela não via, do império das trevas agora para o reino do amor que ela também não vê. Não é algo aparente, não é algo visível. Então ela crê, não, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Sabe, amado, eu fico intrigado, as pessoas crê que vai para o céu, não sabe nem o caminho, nem o endereço, ela não teve com ninguém que foi lá e voltou, mas ela crê de todo o coração que ela vai para o céu. Agora, por que você também não crê que vai ficar livre de dívidas, que você vai ficar livre de derrota? Por que não crê que Deus vai te colocar no trilho certo, no caminho de vitória que Deus tem para a sua vida, que Ele já preparou todas as coisas, não só te salvou, não só te limpou, te tirou do império das trevas, mas também com Jesus Cristo te deu graciosamente com Ele todas as coisas. Agora, tudo isso já é nosso, porque a Bíblia diz em Efésios 1:3, que Ele já nos abençoou, Efésios 1:3, com toda a sorte de bênção. Tudo isso é meu, adquirido por meio de Cristo Jesus. Não é que tem nada a ver com nós. Jesus conquistou.
Agora eu me aproprio disso, como? Na medida que eu oro em outras línguas, na medida que eu conheço a palavra e ela é revelada no meu espírito. Ninguém vai provar para mim que eu vou passar fome. Ninguém vai provar para mim que eu vou morrer cedo. Ninguém vai provar para mim que a minha estada em Guará não é a vontade de Deus. Ninguém vai provar para mim que a palavra não funciona. Chegou atrasado, eu tenho visto, ouvido e tenho participado de muitos moveres do Espírito. E amado, como não será de maior glória nesses últimos dias, quando você vai estudar as Escrituras, você vai ver o que a Bíblia diz a respeito dos últimos dias. Vai haver muitas coisas erradas, mas vai haver em muito maior proporção a glória de Deus, as manifestações do Espírito. Agora, amado, nós precisamos estar conscientes disso. Como? Orando no Espírito. Qual é o ministério do Espírito Santo? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, lhes ensinará todas as coisas. Quando Ele vai te ensinar? Quando você vai para a sala de aula. Ele não é o professor, Ele não é o paracleto, Ele não é o mestre. Você, quando não sabia nada na sua infância, a sua mãe te levou para a escola. E todo dia você ia para a escola. Sentava lá na cadeira e a tua professora ou o teu professor ia para o quadro negro te ensinar a respeito de português, te ensinar a respeito de matemática, te ensinar a respeito de física, e você não sabia nada, e agora você sabe muito. Da mesma forma, você precisa entender que as coisas de Deus, ninguém as conhece, mas Deus, sabendo disso, Ele enviou quem? O mestre, o professor da nova aliança, que vai te ensinar a respeito de todas as coisas. Quando e aonde? Quando você vai para a sala de aula também, quando você se separa para ficar com o professor, ele começa a ensinar as coisas espirituais. Você pode ter começado mal, você pode estar desanimado, mas na medida que você vai para essa sala de aula, você precisa lembrar que quando você também foi para a escola, você não queria, mas você foi se acostumando. Amado, eu e você precisamos ir para a sala de aula com o mestre. Ele vai nos ensinar a respeito dos últimos dias. Ele vai falar do que vai acontecer. Ele vai falar o que Deus tem preparado para você. Impressões vão vir para o teu espírito. Paz vai reinar dentro de você. Mesmo quando o mundo está em caos, você vai estar em paz, que é a ausência de guerra. Cheio de Deus. Aonde você aprende isso? Na sala de aula, com um mestre chamado Espírito da Verdade, que sabe tudo a respeito da tua vida, que sabe tudo a respeito do teu chamado, que sabe tudo a respeito de cura, que sabe tudo a respeito dos dons espirituais. E ele disse, se você precisar, eu estou aqui. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Ele pode te ensinar como ser o homem mais rico dessa terra. Ele pode te ensinar a como prosperar em tempo de crise. Oh, aleluia! Ele pode te inspirar a ser levantado como uma boca de Deus nesses últimos dias. Ele pode te inspirar, você dentro de uma faculdade, ser boca de Deus no meio de uma geração incrédula. A sua vida cheia do Espírito vai afetar a vida de outras pessoas, como aconteceu com Smith Wigglesworth nos seus dias, por onde ele passava, pessoas não sabia porquê, mas queria entregar a vida para Jesus. Qual era o resultado? A vida no Espírito, a vida de oração, a vida de consagração com quem? Com o mestre. Então, amado, qual é o ministério do Espírito Santo? Te ensinar, ser o teu consolador, ser o teu conselheiro. Por isso que a Bíblia diz em Salmos capítulo 1, no verso 1 em diante, bem-aventurado, feliz o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer desse homem, dessa mulher bem-aventurada, está na lei, na palavra do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita, de dia e de noite. Qual vai ser o resultado? É que ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria dará o seu fruto, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Aleluia!
Esse é o ministério do Espírito Santo. Você não pode prosperar se você não tem assistência do Espírito. Deus providenciou o Paracletos, a terceira pessoa da Trindade, para vir morar dentro de você. Jesus disse, porque eu vou, Ele virá. E Ele estará convosco todos os dias. E vos ensinará a respeito de todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Na tradução a mensagem, a Bíblia diz assim, digo estas coisas, Jesus falando, enquanto ainda estou com vocês. Ele diz, o amigo, esse também é Ele, o amigo. Quem é o Espírito Santo? Qual é o ministério do Espírito Santo? Ser teu amigo. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu pedido, presta atenção agora, irá esclarecer tudo para vocês. Irá esclarecer tudo para vocês. Irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Ele está dizendo, eu vou, mas eu vou deixar vocês com assistência plena. Ele é o meu presente de despedida para vocês. Quem é Ele? O Espírito Santo, amado. Quem é o Espírito Santo? Ele é quem? O conselheiro. O que é o Espírito Santo? O consolador. O consolador. O ajudador. O intercessor. Quem é o Espírito Santo? O advogado. Quem é o Espírito Santo? O fortalecedor. Quem é o Espírito Santo? O auxiliador. Quem é o Espírito Santo? Ele é aquele que o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir ao meu favor. Ele lhes ensinará todas as coisas, e preste atenção, e lhes fará lembrar, ou trará à memória, tudo o que eu lhes disse. Oh, aleluia! Esse é o ministério do Espírito Santo na nova aliança. Como não será de maior glória? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Sabe, amado, só vai viver frustrado quem quiser. Sabe, amado, eu estava fadado a viver uma vida de derrota. Eu estava fadado a viver uma vida decadente. Porque na minha infância, a história da minha vida estava desenhada, estava fadada. Minha mãe, viúva com 5 filhos, e agora ela se viu numa condição, ou ela ia trabalhar para nos ajudar, ou ela ficava em casa e todo mundo morria de fome. E minha mãe teve que fazer uma dura escolha de nos internar no orfanato e a gente ser separado. Eu me lembro dos dias mais difíceis da minha vida, quando a minha mãe me deixou no orfanato com os meus irmãos. E naquela tarde eu me lembro como se fosse hoje. Era a primeira vez que eu ia ficar longe da minha mãe. E eu ia passar alguns anos agora internado. Minha irmã foi separada de nós. Ela foi para um orfanato feminino. E nós ficamos no masculino. E sabe, amado, eu vou te dizer, na minha cabeça, parecia que as coisas não encaixavam, parecia que eu tinha, sabe, nascido para sofrer. Meu padrasto não gostava de mim, ele perturbado em sua cabeça, sendo atormentado por demônios, e viveu coisas terríveis, e trazia isso para dentro de casa. Mas eu me lembro que agora no orfanato, as experiências mais difíceis de estar separado da minha mãe e do contexto, a gente não sabia o que era brincar. Sabe, amado, eu me lembro que uma vez por ano a gente ia para casa, mas quando a gente tinha que voltar, e sabe, o diabo ele trabalhou, ele usou essas coisas contra mim durante anos. Eu criei ódio, eu criei rancor do meu padrasto durante anos. E eu questionava a Deus, eu falei, Deus, não é possível que você existe. Algumas pessoas já conhecem parte da história da minha vida.
E eu agora me caso novo, e parece que tudo que eu fazia dava errado. Eu falei, não é possível. Nosso primeiro filho morre, despejado algumas vezes, assaltado 3 vezes, perdendo o carro, nada dava certo, nada encaixava. Até um dia, que eu tive um encontro. Oh, aleluia! Eu me lembro daquele dia, que eu entreguei minha vida para Jesus. E logo em seguida foi me apresentado o batismo no Espírito Santo. E a minha vida foi mudada, eu nunca mais consegui o mesmo. Minha mãe falou, você parece estar ficando louco. E sabe, amado, eu estava louco mesmo por Jesus. Nada fazia mais sentido para mim no mundo. Eu que era um DJ que tocava para 5.000 pessoas no mundo, de quinta a domingo, agora, eu estava agora indo para os cultos de Bíblia, de terno, um terno velho, surrado, que os outros me davam maior do que eu, mas feliz da vida, porque Jesus tinha entrado na minha vida, na minha família. Eu não sabia explicar, mas eu estava vivendo os melhores dias da minha vida, mesmo sofrendo, mesmo perdendo meu filho, mesmo com ordem de despejo. Eu tinha aprendido, amado, que se eu orasse em outras línguas, 2 horas por dia, eu ia dar condição imaterial ao Espírito Santo, a me mudar por dentro, e tudo por fora seria mudado. E agora, amado, eu comecei nesse processo. Não foi fácil, porque eu tinha medo, eu era covarde, mas dia após dia, hora após hora, confessando a palavra, as coisas começaram a ser mudadas dentro de mim. Aquilo que parecia ser derrota agora começa a aparecer vitória, e eu não sabia explicar. E sabe, irmãos, a minha vida começou a fazer sentido. Para os outros era uma loucura, mas para mim agora, amado, eu tinha me encontrado em Deus. Eu tinha encontrado a razão da minha existência, que era servir a Deus. Servir num homem de Deus chamado Pastor Caldas. Era o meu prazer dirigir para ele. Era o meu prazer chegar cedo na igreja, preparar o som. Era o meu prazer, amado, arrancar as árvores. Era o meu prazer ir cedo para a igreja. Eu ia, o culto começava às 6 horas, 3 horas eu estava na igreja. Era um prazer, eu não fazia porque eu queria receber, eu não fazia porque eu queria mostrar. Era o meu prazer porque eu tinha me encontrado com Deus. A minha vida estava começando a fazer sentido. Então agora, amado, eu me encontrei em Deus. Mas cada dia, hora após hora. E eu me lembro de tempos da minha vida que eu comecei a orar de 4 a 6 horas por dia. Isso pela manhã. E passava horas à noite orando. Mas aquilo era prazeroso para mim, porque eu desenvolvi pela prática. Eu me lembro depois que quando eu chego agora no Rema, no Verbo da Vida, essas verdades agora começaram a se chocar comigo. Eu tinha uma vida no Espírito, mas eu não conhecia muito a palavra. Mas agora começou um alinhamento da minha vida. O Espírito e a palavra, o pão e o vinho. E eu comecei a me levantar por dentro. Minha vida, minha família, começamos a ser orientados por um homem de Deus chamado Pastor Eliezer Georgia. E amado, nós começamos a morrer para nós mesmos. Um tempo de mortificação. O tempo que a gente desejou para a nossa vida, agora a gente tinha conquistado. Mas agora Deus fala assim, é hora de ir para um outro lugar. E esse lugar onde eu estou hoje, Guaratinguetá, vivendo os melhores dias da minha vida, cada dia mergulhando em Deus, sendo um canal de Deus para pessoas. E amado, este ensino que eu estou te falando, esse ensino mudou a minha vida. Orar em outras línguas e meditar na palavra mudou a história da minha vida, afetou o meu destino. Deixa eu te dizer uma coisa, você só não vai viver o sonho que Deus tem para a tua vida se você não quiser, porque é impossível você ter a terceira pessoa da Trindade morando dentro de você, que sabe tudo ao seu respeito, que vai te ensinar a respeito de todas as coisas da sua vida e do que vai acontecer. Se você separar tempo para isso, você vai viver dias felizes, você vai viver dias maravilhosos. Mas o processo é o que? Primeiro, mortificação, morrer para si mesmo. Foi o mesmo processo do apóstolo Paulo. Ele começou a dizer,
eu tenho para mim por perda tudo aquilo que eu tinha por excelência. Todo o pedigree dele agora não vale mais a pena. Ele diz: contudo, que eu seja achado em Cristo, que eu possa cumprir o chamado. Sabe, amado, meu maior prazer, minha maior alegria, sabe o que é? Fazer exatamente o que eu estou fazendo. Sabe, eu não estou preocupado quando eu vou, sabe, para o céu. Sabe, a morte não tem poder sobre a minha vida, porque eu já descobri que eu vou dar o último suspiro aqui, o primeiro diante de Deus. A morte foi vencida na cruz. Eu tenho uma vida para viver a eternidade com o Senhor, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu vou ser boca de Deus para essa geração. E eu quero te chamar, amado, para você orar em outras línguas, para você ir para a sala de aula com o Mestre, com o Espírito Santo. Talvez eu esteja falando com algum ministro, algum homem de Deus está decepcionado, que parece que deu tudo errado. Deixa eu te dizer, pode ser que você foi usado de forma poderosa no passado, e talvez você está me ouvindo e está dizendo: acabou para mim. Não. O Espírito Santo não parou com você. Ele está te chamando de novo para a sala de aula, para aquele lugar a sós com Ele, e Ele vai começar com você da onde você parou, e Ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas. E eu vou te dizer, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Há uma promessa que o altar da adoração vai ser restaurado. E eu sei que nesses últimos dias, e esses dias que nós estamos vivendo, amado, eu sei que justiça e juízo está em manifestação, mas para nós que cremos na palavra, estamos conectados com o céu, será maior glória, será tanto poder, irmãos. Então, amado, eu quero que você fique pronto para passar dias na sala de aula com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero chamar para cá o grupo de música, nós vamos falar segredos com Ele. Oh, aleluia. Quem é o Espírito Santo? Ele é o teu amigo, Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu intercessor, o advogado, Ele é o teu fortalecedor, Ele é o teu auxiliador. Quem é Ele? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou em meu lugar, para me representar, e agir ao meu favor, em teu favor, e Ele vai lhes ensinar todas as coisas, e vai te fazer lembrar, ou te trazer à memória, tudo o que eu lhe disse. Eu queria que você ficasse em pé, aí na sua casa. Eu quero ler essa tradução da mensagem, do Evangelho de João, capítulo 14, verso 25 e 26, na tradução da mensagem ele diz: digo estas coisas, Jesus falando, enquanto ainda estou com vocês, ele falando com os discípulos, ele diz: o amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará, a Bíblia diz, ao meu pedido, Ele irá esclarecer tudo para vocês, Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Ele é o meu presente de despedida para vocês. Sabe, irmão, cabe arrependimento aqui. Sabe, o Espírito Santo, o nosso amigo fiel que está conosco todos os dias, que sabe tudo ao meu respeito, é o teu respeito, que quer nos ensinar sobre tudo. Sabe, amado, Ele fica triste quando Ele vê você sofrendo, quando Ele vê a tua fé não funcionando, quando as coisas não acontecem, e Ele sabendo que pode te ajudar, mas, amado, Ele não vai invadir a sua vida. Ele vai precisar que você conceda a Ele a sua autoridade de mais que vencedor. E quando você abre a sua boca e começa a orar em outras línguas, Ele agora começa a te ajudar, Ele começa a te fortalecer, Ele começa a advogar a sua causa, Ele começa a te dar conselhos, Ele começa a te ajudar, Ele começa a interceder, Ele começa a te fortalecer, Ele começa a te auxiliar em tudo aquilo que você precisa. Então, amado, cabe arrependimento.
porque Ele está comigo e com você todos os dias. Não cabe frustração na nossa vida, não cabe medo, não cabe falta, não cabe nada dessas coisas, quando o Todo-Poderoso, quando o Mestre da Nova Aliança foi enviado como um presente de despedida para mim e para vocês. Oh, aleluia! Vamos orar, vamos cantar ao Senhor. Oh, aleluia! Sabe, amados, se arrependa. Oh, aleluia! Aleluia!